Olá, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Eu falo aqui do meu quarto de oração, o lugar onde eu busco a Deus, eu falo com Deus, onde a palavra de Deus é revelada para a minha vida. E eu quero estar transmitindo para você uma palavra abençoada. E esta palavra vai estar também no canal Pílulas do Reino, é o canal que eu tenho, e vai estar sendo transmitida lá também. Se você puder, vá lá no canal, se inscreva no canal. Assim que você se inscrever, vai aparecer o sininho, você vai clicar no sininho para receber notificações. Toda vez que uma mensagem, uma palavra for colocada lá no canal, ela vai chegar para você e você será abençoado. Eu quero deixar para você uma palavra. Essa palavra Deus tem despertado no meu espírito para poder transmitir para você. É uma palavra que incentivará você, assim como eu tenho sido incentivado. Tudo bem, meu irmão? Se você puder abrir aí aonde você estiver, a Bíblia, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, no versículo 6. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 6, vai dizer assim: Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Versículo 7. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. O que Deus tem falado comigo através dessa palavra? Existe uma história maravilhosa e nós sabemos o motivo pelo qual Deus chamou Jeremias. Alguns teólogos, estudiosos acreditam que quando Deus chamou Jeremias, Jeremias tinha de 14 a 15 anos. Outros acreditam que Jeremias já tinha, por média, aí, uns 20 anos. O importante é que Jeremias foi chamado. Jeremias era sacerdote, ele vinha de uma linhagem sacerdotal. Seu bisavô se chamava Abias. E Jeremias, ele é chamado por Deus num momento muito complicado. Jerusalém está muito longe de Deus. Jerusalém, Judá estão completamente afastadas de Deus. Os profetas estavam corrompidos, os reis estavam corrompidos, os príncipes e todo o povo estava sendo oprimido. Tudo aquilo que a lei de Deus mandava eles fazerem, eles não faziam. Economicamente, politicamente, a parte religiosa, tudo estava destruído. Havia uma corrupção muito grande por parte do povo de Jerusalém, os reis, os anciãos, príncipes, sacerdotes, todos estavam corrompidos. E havia uma profecia, Isaías fala isso, Jeremias declara isso também. Foi para isso que Jeremias foi enviado por Deus a Jerusalém, para declarar o pecado deles, para fazer com que eles voltassem para os caminhos do Senhor. E por muitas vezes Deus disse que se eles se arrependessem, Deus também se arrependeria do mal que haveria de acontecer em Jerusalém. Durante Jeremias profetizou, Isaías profetizou dizendo que o povo passaria por um cativeiro de 70 anos. O povo seria levado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era um império grande, era um império poderoso, era um rei muito poderoso e temido, e esse rei entraria em Jerusalém, o seu exército entraria em Jerusalém, cercaria Jerusalém, entraria em Jerusalém e destruiria tudo. E foi o que aconteceu. O povo foi destruído pela espada, pela peste e pela fome. Os ricos foram levados, os nobres foram levados para a Babilônia, e os pobres, aqueles que não tinham condições, continuaram em Jerusalém. Muitos foram mortos de fome. Aqueles que decidiram lutar, aqueles que decidiram resistir ao governo de Nabucodonosor, foram mortos pela espada. E também pela peste, por causa dos mortos que ficavam e não tinham lugares para serem enterrados. Então, haviam doenças, começaram a acontecer, a surgirem doenças por causa de tudo isso.
Pois bem, o que eu quero transmitir para você? Eu quero dizer para você a resposta que Jeremias deu para Deus. E que resposta foi essa? Jeremias, naquele momento, tenta imaginar alguém na sua juventude, alguém com um plano de vida, é chamado por Deus para ser um profeta. E o profeta, na época, tinha que largar tudo, tinha que abandonar tudo e viver somente para Deus. O compromisso do profeta era muito grande. O profeta era o portador da palavra de Deus. Onde Deus mandava, ele falava. E a lei dizia que se a palavra do profeta não se cumprisse, ele deveria ser morto, ele era dado como um falso profeta. Então era muito sério o ofício de profeta no Antigo Testamento. E olha a situação, olha o cenário. O cenário que Jeremias é levantado para ser profeta. Num cenário completamente oposto àquilo que Deus havia determinado. Mas Deus ama os seus filhos. E foi por isso que Deus enviou Jeremias lá. Jeremias, num primeiro momento, ficou com medo, ele resistiu. Ele era humano. Emocionalmente, ele não estava preparado para aquilo. Ele não se sentia capaz, ele não se sentia pronto para exercer aquela função. Mas ele foi incentivado por Deus. E ele fez um bom trabalho. Por diversas vezes tentaram o matar, o prenderam, o lançaram no poço, mas todas as vezes Deus o livrou e Deus abençoou Jeremias. Deus havia dado uma ordem para ele, para que ele não se casasse com mulher nenhuma. Foi um homem que teve uma vida solitária, mas Deus estava presente na vida e no ministério de Jeremias. O que eu quero dizer para você, o que eu quero despertar você nessa noite. Eu quero enxertar no seu coração ânimo e dizer para você que você tem um chamado. Pode ser que por algum motivo você tenha desistido do seu chamado. Pode ser que por algum motivo, por se achar insuficientemente incapaz de fazer a obra de Deus, de executar e exercer o ofício que Deus determinou na sua vida, sabe, de realizar e de pôr em prática o dom que o Espírito Santo te deu. Meu irmão, eu quero dizer para você que você não é incapaz, que você está capacitado porque Deus te capacitou. Jesus disse que ele não escolhia os capacitados, mas ele capacitava os escolhidos. Mas para quê? Para um propósito. E Deus já mostrou para você o propósito do seu chamado. Você tem um chamado, você tem um dom, esse dom foi dado a você e existe uma responsabilidade. Você pode estar na sua casa agora, sentado no seu sofá, pensando o que eu vou fazer, olhando para trás, dizendo, olha, lá atrás eu fazia tantas coisas, as coisas funcionavam e hoje eu não consigo. Olha como eu tocava bem, como eu tinha uma banda, olha como eu pregava tantas vezes, as portas se abriam. E por que isso deixou de acontecer? Foi porque Deus fechou, ou porque você se sentiu incapaz, ou você percebeu que o momento não era propício para que você desse continuidade ao seu chamado. Quero incentivar você nesse momento a se levantar do seu sofá, a sair do lugar de conforto que você está e resolva nesse exato momento pôr em prática o seu chamado, o seu dom. Use o seu dom para ganhar vidas. Deus está precisando de profetas. Pastores tem muitos. Evangelistas tem um montão por aí. Diáconos, diaconisa, obreiros tem muitos. Músicos diversos, de tudo quanto é tipo. Agora, profetas tem poucos. Vá para a rua. Vá para a rua, não tenha medo. Esse medo do Covid-19, de vírus, seja lá o que for, não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo, o vírus não é maior do que o nosso Deus, não é maior que a palavra de Deus. E sobre você repousa a mão do Senhor. Salmo 91, versículo 1, vai dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Logo depois, eu não lembro se é no versículo 3, no versículo 4, que ele vai dizer que você será coberto com as suas asas, com as suas penas, e sob suas asas você vai estar seguro. Meu irmão, você está coberto com as penas e está
sobre você as asas do Senhor, você está seguro. Então não tenha medo do vírus, não tenha medo da dificuldade, não tenha medo dos homens, não tenha medo das ameaças. Vai, Deus capacitará você. Você não precisa ser um teólogo, você não precisa ter uma graduação para pregar o Evangelho. Você tem o Espírito de Deus, isso já basta. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Meu irmão, é o seu momento. Eu estou gravando esse vídeo agora, mais de meia-noite, eu acabei de orar agora, para dizer para você que este é o momento. Não digas que é uma criança, não digas que não tem capacidade, não digas que você não tem mais força e que você deixou de ser usado por Deus e que você não aguenta mais a situação que você está vivendo e você vai chutar o balde. Não. Em nome de Jesus eu declaro na sua vida o seu ministério sendo avivado, o seu ministério, o seu dom sendo reativado e você sendo uma bênção aí no seu bairro, aí na sua cidade, aí no seu estado, para toda essa nação. Lembre-se da promessa que Deus fez com você e o que Ele faria através do seu ministério e do seu chamado. Que Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que sobre você Ele levante o seu rosto e te dê a paz, em o nome de Jesus.